Boa noite, amigos. Meu nome é Beatriz Lose. A gente resolveu fazer esse momento de estudo, de oração, para que as pessoas possam estar um pouquinho mais conectadas neste momento que todo mundo está tendo que ficar mais isolado dos seus familiares, dos seus amigos. É, as igrejas, os centros espíritas estão fechados aqui em Brasília, então as pessoas queriam um momento que pudesse se unir e ficar um pouquinho mais juntinho. Então, por isso, a gente está fazendo hoje essa live e depois a gente vai até abrir um caminho, um canal no YouTube para que a gente possa repetir esses momentos, né? Bom, quando a gente passa por um momento de dificuldade, como o mundo todo está passando, tá aquela sensação de uma saudade que a gente não sabe muito bem explicar o que, de quem. E eu refletindo, né, nessa saudade que eu também sinto, eu percebi que muitas vezes a gente tem saudade de Jesus. E que é importante neste momento a gente se religar com Ele, com o nosso Pai amado, para que a gente se sinta mais fortalecido e para que fique mais fácil um pouco a gente passar pelas adversidades. Porque nós temos de ser criaturas de fé e termos a certeza de que sairemos vencedores. Fazer a nossa parte, o que nos cabe, confiar na espiritualidade, confiar em Deus e confiar que nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo cuidados pelo nosso Pai de amor e de bondade. Bom, diante disso eu fiquei pensando, qual lição que eu poderia ler para as pessoas que pudessem tocar um pouquinho a alma delas, como a minha alma se sente tocada? E eu resolvi fazer o estudo da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 11 a 32. Eu vou pedir licença para vocês e vou fazer a leitura dessa parte. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a propriedade. Poucos dias depois, o filho mais novo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E tendo gastado tudo, houve na terra uma grande fome. Ele começou a padecer necessidades. Ele foi, aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, que o mandou a um de seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou repetidamente. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e o vesti, e ponde anel nas mãos e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que é isso?
E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, conversava com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua propriedade com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, você sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Este trecho que eu li é do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Bom, Jesus falava por parábolas, né? E ele contava essas histórias para que as pessoas que estavam próximo dele compreendessem a mensagem que ele mandava. Não tem como a gente compreender e interpretar uma parábola se a gente não fizer uma viagem. E eu convido a todos vocês para que a gente viaje junto. Nós vamos viajar no tempo e no espaço. Nós não estamos mais em 2020. Nós estamos vivendo no ano 30, 33 da era de Jesus. E nós estamos lá no Oriente. Essa parábola, ela se passa ali perto da Síria, né? Mais ou menos ao norte da Palestina. E naquela época, Jesus estava falando para quem? Para os camponeses que viviam em aldeias. Então nós temos que esquecer um pouquinho a nossa cultura ocidental e nós precisamos de ir lá nessa viagem compreender como as pessoas viviam. As regras sociais eram muito diferentes das regras que a gente vive hoje. Só para a gente contextualizar, Nazaré era como se fosse uma aldeia que tinha no máximo 100 famílias ali, 100 casas. Então era muito pequeno. Poucas pessoas viviam nessas aldeias, nessas pequenas cidades. Então o que aconteceu? Naquela época, Jesus falava para os camponeses. E as pessoas tinham uma relação sagrada com a terra. Da terra tiravam sustento. A terra era muito respeitada por essas pessoas. Então, nessa relação, a sociedade ela era patriarcal, ou seja, o pai era a figura de autoridade e o respeito ao pai era algo que deveria existir. E na aldeia, as pessoas mais velhas eram muito respeitadas. Então, os anciãos eram vistos como sábios. Então, quando queria fazer um negócio, tirava opinião com aquele ancião e ele ajudava a pessoa nas suas decisões. Bom, e o que acontece? Acontece que, nesta parábola, Jesus fala de uma família. E ele traz a figura do pai, que é a figura de autoridade, e traz os filhos. Só que, além de serem famílias habitando as propriedades, a aldeia era muito unida. Eles precisavam de se unir porque viviam numa época muito violenta. Então, eles faziam o dia de arar as propriedades e aravam juntos. Um emprestava para o outro as coisas. Então, o que acontece? Essas famílias unidas, elas defendiam umas às outras. Só que os pais de cada família, né, os mais velhos, eles eram respeitados pelas outras famílias. Então, não era aceito nas aldeias o desrespeito com essas pessoas que eram consideradas sábias. Bom,
Então Jesus está falando, né, para as pessoas, e ele estava cercado de camponeses naquela época, porque ele falava para que eles pudessem entender exatamente a sua mensagem. Bem, o que acontece? Essa família, os filhos moravam com o pai. E tem nessa sociedade oriental, lá nos camponeses na época, os filhos não saíam da casa dos pais. Eles se casavam e continuavam morando com os pais. Então, quando o pai tivesse vida, ele era figura de autoridade. Depois vinha o primogênito, que era o substituto do pai. Para vocês terem uma noção da importância desse primogênito, se o pai tivesse 2 filhos, 2 terços da fortuna depois que o pai morresse ia para o primogênito e 1 terço para o segundo filho. Então, era algo que precisava, assim, da gente entender para ver a dinâmica dessa família, né? E qual que era a função do primogênito? Era apoiar o pai e auxiliar exatamente o irmão mais novo, ou os irmãos, né? Então, aqui na parábola, Jesus conta, vamos só pegando o trecho. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Bom, essa atitude do filho mais novo é uma atitude de muito desrespeito para aquela época. Muito desrespeito. Por quê? Porque não se dividia herança. Pedir uma herança antes do pai morrer era uma ofensa. Então, quando ele pede a parte da herança dele, é como se ele quisesse dizer assim: olha, eu não me importo que você morra, ou eu desejo que você morra. Essa é a mensagem. Então, o desrespeito aqui foi muito grande. E o que era costume naquela época? Se o filho pedisse isso, o pai deserdava o filho, mas ele não ia atender o filho para manter aquela família. Bom, então o pai, para surpresa de todos os camponeses que estão escutando, ele faz o seguinte: ele reparte a propriedade, entrega a parte dele e deixa que o filho possa escolher o caminho e a vida que ele quisesse numa terra longínqua. Até porque, depois que ele pediu a parte dele, ele não conseguiria ficar morando na aldeia, porque os aldeões não iriam deixar, sabe? Porque o que ele fez foi um crime gravíssimo para aquela sociedade. É como hoje, se a gente sabe que alguém cometeu um crime gravíssimo, a gente não vai querer ele de vizinho, correto? Nem ele morando na nossa casa. Então era mais ou menos parecido. E esse rapaz mais jovem, ele sai. E ele partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Gastou tudo. Houve na terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Como a gente está falando de Oriente, a gente fala naquele clima deserto onde eles viviam, bastava dias a mais sem chover e a coisa se complicava. Eram secas. E quando vinha uma seca, a fome chegava. E foi o que aconteceu quando esse filho estava numa terra longínqua. Aconteceu uma seca, a fome chegou e ele se viu passando muitas necessidades. Quando o dinheiro acabou, ele ficou no fundo do poço, com fome. Então ele teve que pedir trabalho. Todo o trabalho que ele tinha, não conseguiu, né? Pediu e não conseguiu. Então, uma pessoa mandou ele a um dos campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Ele percebeu ali naquele momento a grande dificuldade. Naquela época, existia 2 tipos de vagens. Uma vagem era docinha, saborosa, muito nutritiva, chamada planta gafanhoto. Essa era a vagem que João Batista comia
e era nutriente, então matava a fome dele. Mas tinha uma outra vagem amarga, ruim, essa alfarroba, que eles davam para os porcos, mas não tinha nutriente. Então, o que ele conseguia comer naquele período de fome, quando conseguia, era essa vagem que não tinha nutriente algum. Ele comia, mas logo depois ele estava com fome. Bom, nessa situação desesperadora, ele falou: gente, se lembrou do pai, mas os empregados do meu pai têm pão com fartura, né? Tem comida. Meu pai não trata os empregados como porcos, né? Porque ali ele estava sendo tratado pior do que o porco. E o porco, naquela época, no século I, era um animal imundo. Então, não se comia carne de porco. Agora, quem também trabalhava com porco, o porco impuro, não podia encostar nele. Então, essa pessoa se tornava também uma impura, uma imunda. Então, ele estava no pior trabalho que poderia ter. Bom, aí ele lembrou do pai dele e ele planejou ir até o pai dele para poder pedir ao pai, porque ele tinha uma noção de que ele havia errado. E o arrependimento bateu no coração dele, a culpa também. E ele planejou: eu vou até meu pai e vou pedir para ele. Eu sei que eu não mereço ser mais filho, mas que eu seja um servo da casa do meu pai. E assim ele partiu para a casa dele. Muito bacana essa atitude dele, né? Porque ele reconheceu, ele foi orgulhoso, foi egoísta, mas ele reconheceu que havia errado. E ele começou a fazer o caminho de volta para retornar à casa do pai. Bom, quando ele ainda estava longe da aldeia, como fala aqui no Evangelho, o seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou seu pescoço do filho e o beijou repetidamente. Essa cena tem uma importância grande. Primeiro, porque o pai ancião, naquela época, andava devagar. Tem até alguns trechos que falam que reconheciam o ancião pelo andar majestoso e lento. Como hoje, né, as pessoas mais velhas andam com seu passo mais devagar. Então, se a gente vê uma pessoa velhinha correndo, a gente pode correr, porque o negócio está feio. E naquela época também era assim. Então, o ancião viu o filho a uma distância grande e ele disparou, começou a correr em direção ao filho. E quando ele chegou perto do filho, o que ele fez? Ele beijou o filho repetidas vezes no rosto. Qual o significado disso naquela época? Primeiro, porque esse pai, ele sabia que o seu filho não era bem-vindo naquela aldeia. Então, com todo o amor que havia no seu coração, foi uma atitude também de proteção a esse filho. Ele queria chegar no filho antes das pessoas da aldeia chegarem, porque não se sabia o que poderiam fazer, né? Quando o pessoal da aldeia está lá trabalhando, olhando e vê aquele ancião correndo em direção a uma distância significativa para abraçar alguém, com certeza todo mundo foi ver o que estava acontecendo, chamou a atenção da aldeia inteira. E aí eles veem aquele ancião beijando repetidas vezes o rosto daquele que era seu filho mais novo. O que o pai fez? Ele se humilhou para salvar a vida do filho, né? E o que significa o beijo no rosto? Um homem beijar no rosto de outro homem, naquela época, no Oriente, significava uma reconciliação, um perdão. Ali ele estava atando novamente com aquele filho os elos familiares. Bom, continuando, ele fala para o pai: pequei contra o céu e perante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Antes que ele pedisse o trabalho, o pai
o interrompe e, ao invés de responder para esse filho, já ordena ações para que os servos possam fazer. Olha o que o pai fala: trazei depressa a melhor roupa e o vesti, e ponde anel nas mãos e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Bom, o que significa isso? Trazei a melhor roupa, colocar o anel na mão, calçar as sandálias, significa que o pai estava apresentando ele novamente, colocando ele no papel de filho perante toda a aldeia. Porque os filhos usavam a melhor roupa, o pai usava o anel de família, os filhos também, então ele estava recolocando o anel de família naquele filho, e os filhos colocavam sandálias. Os escravos ficavam descalços, sem sandália, e não tinham a melhor roupa e muito menos usavam anéis. Então, antes que o filho pedisse para ser seu empregado, ele já colocou ele na função de filho e não de servo. Bom, e outra coisa, naquela época, como quando a gente mora numa cidade pequenininha, né? A gente vai fazer uma festa de aniversário, uma comemoração, é difícil porque você indiretamente convida a cidade inteira, né? Mas se ele matasse um franguinho, seria uma comemoração em casa, né? Se matasse um cabritinho, poucas pessoas. Mas o que ele pede? Ele pede para matar o boi, né? O novilho cevado. Imaginem bem, aquela época não tem geladeira, não tem nada, aquele boi significava o quê? Que ele estava convidando toda a aldeia para comemorar. Então, esse pai sábio, generoso, bondoso, ele estava fazendo o quê? Ele estava reconciliando a aldeia com seu filho, porque ele mostra para a aldeia que ali o seu filho estava de novo, de volta e vivo, né? Bom, então a festa começou. E a festa tá rolando lá, né? Comendo, bebendo, cantando, né? E quem chega? O filho mais velho, que estava trabalhando. Escuta aquela bagunça, aquela barulheira e fala: o que está acontecendo aqui? Né? E o servo fala para ele: olha, estão comemorando a volta do seu irmão. Seu irmão voltou são e salvo. O que ele faz? Ele não quer entrar, ele não participa, né? Aí o pai, mais uma vez, ele vem até o seu filho mais velho, né? E ele conversa com ele, porque ele fala para o seu pai o seguinte: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua propriedade com meretrizes, mataste o bezerro cevado, o boizinho. Bom, o que esse filho mais velho faz? Ele demonstra que ele, na realidade, ele era filho do pai, mas talvez ele fosse um egoísta mais covarde. Porque o filho mais novo foi um egoísta corajoso, pensou nele próprio, tomou decisão, saiu, errou, arrependeu e voltou. E o filho mais velho estava ali, fazendo tudo o que era pedido, mas com um peso, né? Cobrando o que ele fazia. Bom, essa não foi a única parte errada desse filho. Porque naquela época, como vocês se lembram que eu falei há pouco, o primogênito, ele era responsável por reconciliações se tivesse algum problema do pai com alguns dos irmãos. E quando o irmão mais novo chega, pede a sua parte em dinheiro e parte, ele fica caladinho. Ele não tentou reconciliar o irmão com o pai. Ele deixa que o irmão pegue a parte dele e que ele saia, como se ele quisesse o pai só para ele, como se a recompensa pelo trabalho fosse apenas ele que merecesse. Então, esse irmão mais velho, ele também é egoísta. Tanto que
quando ele fala para o pai aqui, ele fala que você nunca me deu um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Então ele tinha o desejo de fazer diferente. Na realidade, ele tinha a aparência de quem obedecia, cumpria todas as leis paternas, mas internamente ele não estava assumindo o papel de filho. Porque a diferença é que o servo obedece e faz, mesmo sem ter vontade. Quando se assume o papel de filho, ele é uma prolongação, ele continua, ele é uma continuação daquilo que o pai começou. Então, assumir este papel com amor é ele aceitar as leis do pai, cumprir com alegria, sem peso. E a gente percebe que nenhum desses dois filhos fazia isso. E Jesus encerra a parábola com a palavra do pai para este filho mais velho. Filho, você sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o pai dá uma lição de moral nesse filho mais velho. E os camponeses ouviram a história de Jesus. E quando a gente traz a tradução dessa lição, a gente precisa de entender quem é esse pai da lição. Esse pai da lição que Jesus fala é Deus, é o nosso pai. É esse Deus de amor, de bondade, que perdoa. Ele deu o livre-arbítrio para o filho mais novo, para que ele fizesse o que quisesse, para que ele pudesse reconhecer, para que ele pudesse aprender, né? E ele espera a volta desse filho, chamado filho pródigo. Esse pai, ele dá a lição maravilhosa de acolhimento, de proteção. Ele protege o filho na volta, ele se antecipa, ele cuida e ele celebra a volta desse filho para os seus braços, mais maduro. Bom, quem são os filhos? Os filhos somos nós. Alguns estudiosos chamam essa parábola de parábola dos dois filhos, porque a gente tem assim a ideia, até pela nossa cultura, de condenar esse irmão mais novo. E a gente compreende bem todo o egoísmo do irmão mais velho. A gente se identifica muito com o irmão mais velho, né? Na realidade, um egoísta covarde e o outro um egoísta corajoso. Ambos orgulhosos, né? Bom, qual o nosso papel como filhos do nosso Pai? Quem será que a gente é na nossa vida? Nos caminhos que a gente percorre? Nos nossos aprendizados? Como será que está a minha relação, a minha vinculação com esse Pai? Será que eu estou sendo servo ou será que eu estou sendo filho de Deus? Como está a minha relação com as leis divinas, com os papéis que eu devo cumprir, com aquilo que vai no meu coração? Porque Deus trouxe uma coisa importante em todos os seus ensinamentos, principalmente através de Jesus, que foi a lei de amor. Essa lei de amor, quando a gente se afasta dela, a gente cria a lei do eu. Por que essa lição me sensibilizou? Porque muitas vezes a gente age até como religiosos, como o filho mais velho. Por que Jesus falou essa parábola? Porque ele foi convidado para um almoço e ele chamou para esse almoço publicanos e pecadores para sentar-se à mesa com ele. E os fariseus, os escribas, que eram os doutores da lei, ficaram muito indignados. Muito indignados. Então ele conta essa parábola para mostrar exatamente o papel que o filho mais velho também tinha nessa relação.
o papel de querer o Pai só para ele, de querer toda a riqueza divina para ele. E será que a gente não está caminhando por aí? Bom, quando a dor nos visita, o objetivo é nos acordar, para a gente reatar esses laços com Deus e nos trazer de volta para a lei de amor. E hoje nós temos uma grande dor nos visitando. Essa dor de perceber que nós estamos numa pandemia. E a gente fica indignado quando a gente vê uma pessoa comprando 50 litros de álcool gel, quando a gente vê as coisas se acabando na prateleira, quando a gente percebe pessoas que falam, isso é doença que mata velho, não tem problema. Então a gente percebe o egoísmo em muitas situações. Então nós percebemos que o mundo continua cheio de filhos mais velhos. Que diante de um problema, de uma adversidade, como foi a partida do irmão mais novo, ele se interessa pelo seu bem-estar. Ele não se preocupou com as dificuldades desse irmão, não se preocupou com o sofrimento desse pai. Ele agiu egoisticamente e continuou no seu mundinho egoísta. Então nós temos que prestar atenção para que a gente possa trabalhar o filho mais velho que existe em nós e perceber que este momento pede que nós sejamos o filho pródigo, que nós voltemos verdadeiramente para os braços do Pai, que nós possamos reforçar esse laço familiar desse Pai de amor e bondade, e que a gente se lembra que Deus nunca castiga, que Ele deixa que a gente tenha experiências para que a gente possa aprender e evoluir sempre. Então nós temos, na situação vivida hoje, esse momento em que a humanidade precisou se unir, onde as barreiras, as fronteiras de nada valem. Por quê? Porque nós percebemos uma doença que se alastra por todo o canto do mundo. E ela pega qualquer um, né? Então, nós precisamos de deixar vir a nós esse arrependimento do nosso afastamento do nosso Pai e que a gente tente se religar a Ele através do amor, através da lei do amor que Jesus trouxe. E qual foi a lei de amor que Jesus trouxe? Quando pediram para Ele resumir todos os mandamentos em um só, Ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus, o amor pelo outro, o amor por mim. Só o amor constrói. Que a gente reflita sobre essa parábola, que deixe ela entrar nos nossos corações, que a gente reflita sobre as nossas atitudes e, mais ainda, que a gente reflita sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a gente precisa de trabalhar e nos conhecer e tentar trabalhar os sentimentos e pensamentos negativos, porque a minha ação é comandada pelo que eu sinto e pelo que eu penso. E nesse momento o mundo pede que a gente mude a nossa ação, que a gente seja verdadeiramente humano, que a gente seja verdadeiramente filho de Deus, assumindo as suas leis e tentando fazer prazerosamente, com alegria, com amor, com esperança, as suas leis serem as nossas leis. E que a gente consiga, nesse aprendizado dessa doença que assolou o mundo, que a gente consiga aprender a importância de cuidarmos uns dos outros. Porque se a gente não cuida de quem está do nosso lado, a gente também não está se cuidando. Então, neste momento, que a gente reflita sobre essa lição, que a gente pense exatamente como está sendo o nosso papel e que a gente tenha coragem do filho pródigo, de reconhecer que está sofrendo, de reconhecer que sente saudades, que a gente sente saudade do Cristo mais próximo, mais vivo dentro de nós, e que a gente possa deixar esse Cristo viver
nos guiar, comandar as nossas ações. E que a gente procure, nas nossas relações, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos empregados, com os nossos patrões, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Em todos os papéis que nós desempenharmos, nós sermos luz. Não para brilhar, mas para ajudar a iluminar o caminho daqueles que cruzaram, em algum instante, a nossa caminhada. Então, nesse momento, eu convido todos vocês para que nós possamos fluidificar as nossas águas. Que a gente possa ter uma garrafa, um copo d'água juntinho da gente, para que a gente possa fazer essa oração e que nós possamos pedir por todos aqueles que nesse instante se encontram doentes ou sofrendo. Que a gente possa compreender o pânico que assola algumas pessoas, as dificuldades de cada um. E que se a gente perceber que a gente não faz muitas coisas erradas, muitas coisas que prejudiquem o outro, a gente possa se lembrar que essas lições a gente já aprendeu, talvez em outras vidas, mas que um dia nós também trilhamos esses caminhos. Então, que a gente possa, com conhecimento a mais, poder ajudar aqueles que ainda precisam da gente. E que a gente tenha a humildade de aceitar a ajuda daqueles que chegam para nos ajudar. Então, nós vamos fazer uma oração nesse instante e a gente vai sentir verdadeiramente o nosso anjo guardião, os amigos protetores, os médicos, os enfermeiros, e que possamos ser uma corrente de luz envolvendo a todos nós e que a energia doada por nós possa ser levada a todas as pessoas doentes que estão precisando deste consolo. E que nós possamos não nos desesperarmos, mas que a gente possa manter a nossa fé, compreender o outro que desespera e auxiliá-lo, e não isolar e julgar, mas auxiliar, trazê-lo para o nosso colo, não físico, mas o nosso colo afetivo, emocional. Cuidar, porque muitas vezes a pessoa precisa de um cafuné, de um abraço verdadeiro. Então, nesse instante, nós vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, Mestre amado, nós lembramos das suas palavras quando disseste que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali você estaria. Então nós sentimos a sua presença entre nós. Nos emocionamos com o seu carinho, com o seu cuidado para com cada um de nós. Te agradecemos por isso, mestre e irmão. Agradecemos ao nosso Pai o dom da vida. Agradecemos ao nosso Pai todos os mimos que Ele coloca diante de nós, através de mensageiros que vêm na terra, em vidas de exemplo, de humildade, de sabedoria, nos ensinando a encontrar o caminho de volta ao teu colo, Pai querido. Nesse instante em que estamos talvez mais distanciados de ti, valorizando a matéria, nós te pedimos perdão e te pedimos forças para que possamos recomeçar a nossa caminhada de retorno aos seus braços. Jesus querido, como governador do planeta, como nosso mestre, como cristãos que somos, te pedimos que suas mãos luminosas possam se estender sobre todos nós que estamos conectados nesse instante
e que nós possamos ser luz e essa energia usada pela espiritualidade maior para ir em cada leito de dor, em cada hospital, em cada lar onde haja tristeza, desesperança, doença, raiva e desamor. Ajuda-nos, Jesus, nesse instante. Ajuda os nossos irmãos. Dai-nos a sabedoria, dai-nos a calma. Jesus, Mestre amado, permita que os médicos possam cuidar de todos e que os enfermeiros e médicos possam colocar nessas águas os medicamentos necessários trazidos das farmácias espirituais, da natureza, utilizando também as nossas boas energias, transmutando essas águas em medicamentos eficazes para o tratamento de todas as nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Auxilie os nossos irmãozinhos sofredores, Jesus, encarnados e desencarnados, aqueles que por algum motivo estão sofrendo. E permita, Jesus, que esta prece possa ir no coração de cada um, acender uma luzinha da presença divina que existe entre nós. E que nós possamos ter a coragem de assumir o nosso papel de filhos de Deus e realizar todas as ações pertinentes a este papel. Que nós possamos, Jesus, nesta oração, nesta união de tantas pessoas em diferentes cidades se unindo a nós, que possamos gerar essa corrente de amor, acreditando verdadeiramente que podemos operar milagres através da fé e do amor. Que possamos diariamente orar pelo nosso planeta, orar por todas as nações, por todos que sofrem, e que possamos orar pedindo forças para que nós não desistamos do caminho de retorno à casa do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todo mal. Com essa prece, Jesus, nós encerramos este pequeno momento de estudo e oração com os nossos irmãos de fé, com os nossos amigos. E te pedimos, Jesus, que ilumine a nossa semana e que permita que tenhamos uma noite de paz e harmonia. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos finalizando neste momento e queremos dizer que nós estamos criando um canal no YouTube para facilitar, porque muitas pessoas não têm Facebook, mas era a ferramenta mais próxima, mais tranquila para a gente operar hoje. E depois a gente vai falar, né? A gente vai comunicar esse canal para que nós estejamos unidos em oração. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos novamente conectados. Quem desejar estar com a gente, que se sinta muito à vontade. Muito obrigada por tudo. Desculpem qualquer interpretação, qualquer erro, né? Na realidade, eu não sou nenhuma Fátima Bernardes, mas a ideia é realmente a gente ficar conectados. E eu acho que isso a gente conseguiu pelas vibrações sentidas nesse momento. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus.